Isso daí eu diria que foi o primeiro sinal de ligação com arte. Bom, eu desde o tempo de ginásio, eu fui muito ligado às artes. Razão pela qual eu tinha uma namorada, e essa namorada era um pouco mais velha do que eu, e também estudava na minha área, e estudava no ginásio do Mackenzie. Ela era bailarina, e ela chegou e disse, para você ver a cultura dela nessa época, ela disse, você sabe o que é impressionismo? Eu digo, não, não sei o que é impressionismo, não sei. No dia seguinte, ela me deu 13 livrinhos sobre impressionismo, uns livrinhos escritos em francês. Aí ela disse, você está lendo francês? Não, mas você vai aprender a ler francês lendo isso aqui. Então, essa era a minha relação com ela. Você já vê que ela tinha um espírito muito ligado a museus, etc. E tal. Entrando já no colégio, eu frequentava quase que diariamente o Teatro Municipal. Era muito utilizado para palestras, muito concertos, etc., orquestra. Me interessava tanto que já nessa época eu comecei a ter aula de flauta. Esse é o meu começo me ligando com o negócio de música. E música e teatro e artes, de um modo geral. E aí, evidentemente, eu fiz muita ligação com dois colegas meus que gostavam mais ou menos das mesmas coisas. O Roberto Fernandes e Martinho da Silva Prado. Na faculdade, por exemplo, imediatamente, a faculdade tinha uns probleminhas assim de funcionamento, eu e meus colegas fizemos, mais três colegas, fizemos um jornal. O jornal chamava-se Tribuna Acadêmica, eu fazia a seção de artes, comentando tudo. Era um jornal que saía uma vez por mês, mas durou pelo menos 2 anos. Aí eu já estava no meio dos artistas, etc. E tal. E todo mundo sabia que eu era advogado, mas eu tinha gosto para essas coisas. Combinou e nós abrimos um escritório de faculdade de Direito. E eu já tinha começado isso com meu pai, que era aposentado, mas era advogado também. Então ele dizia, vamos abrir logo um escritório, mas a gente já vai aprendendo o movimento todo, frequentar os cartórios, etc. Quando nós nos formamos, nós estávamos advogados e já tínhamos 2 anos de advocacia. Nós fazíamos administração de negócios, era o subtítulo. A irmã dele casou-se com um sujeito muito importante, que era o presidente da Companhia Brasileira de Investimentos. E ele disse, o Renato, estão precisando de uma pessoa jovem, advogado, para tomar conta da Fundação Armando Penteado. Então, nós fazíamos também administração imobiliária. E daí nasceu a coisa que poderia interessar a Fundação Armando Penteado. Aí eu fui lá e tudo foi passado para minha mão. Quando eu fui apresentado à dona Lili Penteado, que era viúva, a Lili Penteado disse, eu vou entregar tudo porque eu tive uma ótima recomendação sua. Você vai ficar como administrador da Fundação Armando Penteado. O testamento dele era o seguinte, todo o dinheiro que for arrecadado da fundação deve servir integralmente para duas coisas. Fazer um museu de máquinas como o que existe em Londres e um museu de belas artes como não existe em São Paulo. Quando eu entrei na fundação, eu disse, não, a primeira coisa que precisa fazer aqui é terminar o prédio. O prédio não tinha telhado, não tinha nada. E terminei o prédio. Quando ficou pronto, fui eu que comprei aquelas letras de ferro que estão lá, Fundação Armando Alves Penteado. Fui eu que mandei colocar lá, etc. Agora, o que nós vamos por dentro do prédio? Como é que vai funcionar isso? E eu frequentava muito, mas muito de perto, o Museu de Arte de São Paulo. Era muito amigo do professor Bardi. Cheguei a recomendar algumas exposições. A exposição, por exemplo, do
do Lula Cardoso Aires, eu vendo toda aquela situação, eu disse, tem uma solução para isso. O Museu de Arte tem um grande problema. Ele não tem sede e tem uma grande coleção. O Walter Moreira Salles era um milionário no Rio de Janeiro que ficou amigo de Chateaubriand. E ele tinha um prédio na rua 7 de Abril e estava inteiramente vazio, não tinha para aquele lugar, porque havia uma crise naquele momento terrível em São Paulo. Então, o Chateaubriand pediu para ele 2 andares. Quando foi criado o museu foi criado e inaugurado na rua 7 de Abril. Eu estava nessa reunião. Tanto que agora, quando foi para inaugurar o prédio, o pessoal que está na presidência, sabendo disso, na hora que começou um discurso, e ele começou, está presente aqui, Renato Magalhães Gouveia, que é uma pessoa, eu acho que é o único que ainda poderia contar a história do MASP, porque ele está aqui desde o início do MASP, você quer isso que eu estou contando a você. Então pegamos toda a coleção da Rua 7 de Abril e levamos tudo para o Pacaembu. Enchemos aquilo e ia inaugurado há 2 meses. Mas havia um problema muito sério, que havia um conselho do MASP e um conselho dos diários associados. As obras todas do MASP, que estavam com perigo, porque aí melhorou a situação, e o Moreira Salles pediu os 2 andares da Rua 7 de Abril. Entendeu? Então o MASP começou a procurar uma sede. Foi aí, nesse momento, em que se descobriu esse terreno. E junto com a força do Chateaubriand, com o poder do Museu de Arte de São Paulo, de entregar para a Lina para fazer aquele prédio. Daí é que começou a construção do prédio. Portanto, eu assisti toda essa construção do prédio e tal. Eu tinha administração geral da fundação e o bar de direção cultural. O bar em nome do museu e eu em nome da fundação. Quando nós percebemos que estava entrando um outro tipo de gente e querendo transformar aquilo numa universidade para ter várias matérias, mas não pode. Com o dinheiro da fundação, não pode fazer isso, é só para arte. Então, aí o Bardi foi o primeiro que saiu. Eu, depois de 1 ano, saí, eu pedi demissão. O meu irmão tinha uma firma de engenharia muito importante aqui em São Paulo e me convidou para trabalhar com ele. Aí eu fui trabalhar e ele disse, eu quero que você tome conta de toda a parte aqui administrativa e também um pouco de relações públicas. Bom, eu tive tanta sorte que nas relações públicas eu disse, eu vou tirar uma semana aí, porque eu quero ir para... Tem uma coisa importante acontecendo na Itália e eu vou com o Bardi para lá. Num almoço importante lá, eu conheci um conde, convenci o conde a pôr dinheiro aqui no Brasil, e o conde veio para pôr o dinheiro no Brasil, isso é uma outra história maravilhosa, e construímos o edifício Itália. Fiquei na construtora algum tempo e ainda ligadíssimo com o Bardi, e o Bardi dizia o seguinte, Renato, vamos criar uma galeria, eu e você, e a Lina. Eu digo, vamos. Criamos uma galeria, chamava-se Mirante das Artes. Primeira exposição, Lazar Segal, ninguém sabia quem era. Fizemos a exposição do Vicente do Rego Monteiro, isso, etc. E tal. Aí começou uma campanha contra o Bardi, porque o Bardi, sendo diretor do museu, não podia ser da galeria. E tanto fizeram que o Bardi teve que largar a galeria. Quando ele largou da galeria, eu disse, então vou fazer a minha galeria. Aí fiz escritório de arte Renato Magalhães Gouveia. E aí, segui. Pronto. Acho que para ninguém eu contei uma história tão comprida.